Existe um paciente na casa dos 60 anos que é descrito de uma forma assim bem contundente no material que vamos explorar hoje. Ah, o caso do Jacob, certo. Exato. Ele passava dezenas de horas trancado, conectado à internet, permitindo que estranhos controlassem a intensidade de choques elétricos no corpo dele. Uma coisa extrema. Muito. Ele usava aquela máquina médica, a máquina TENS, misturando dor e prazer remotamente. E isso destruiu o casamento dele, a saúde mental dele. Mas sabe o que é mais assustador nessa história toda? É que o mecanismo não é exclusivo dele, né? Total, não é o fetiche extremo em si. O mais assustador é que o mecanismo cerebral que levou esse cara para o abismo é rigorosamente o mesmo, que faz a gente checar a tela do celular a cada 5 minutos no meio de uma conversa. É um paralelo bem perturbador, mas cientificamente ele é muito preciso. Tipo, a gente transformou a tecnologia numa agulha hipodérmica invisível. Nossa, sim. E isso coloca a gente diante de um paradoxo gigante da nossa era. Porque, logicamente, a gente olha para a vida moderna e vê o auge do conforto, certo? Claro, abundância de todo. Calorias, entretenimento. Exato. Coisas que nossos ancestrais não conseguiam nem conceber. Mas aí os índices globais de depressão, ansiedade e até dores físicas inexplicáveis estão batendo recordes. É bizarro pensar nisso. E essa é a grande missão da nossa imersão de hoje. Nós vamos destrinchar o livro Nação Dopamina. Da psiquiatra doutora Anna Lembke. Isso. E o que torna essa obra uma leitura obrigatória para quem acompanha esse tema é como ela cruza a neurociência de ponta com essas histórias reais de consultório, que são chocantes muitas vezes. E a premissa central dela é muito clara. Nós perdemos o controle do nosso sistema de recompensa. Total, o smartphone, os streamings, eles entregam dopamina digital 24 horas por dia. E o que o livro faz de maneira brilhante é mapear como a sociedade arquitetou o que chamam de capitalismo límbico. Tá, vamos desempacotar isso para quem nos escuta. O que seria exatamente o capitalismo límbico? Bom, o sistema límbico é a parte mais primitiva do nosso cérebro, onde processamos instintos de sobrevivência, emoções, impulsos. Aquela parte bem animal mesmo, né? Isso, a nossa parte mais reativa. A indústria moderna criou um modelo de negócios inteiro que contorna a nossa parte lógica, o córtex pré-frontal, e ataca direto esses instintos. É como se tivessem aumentado a potência e a variedade das drogas em um nível exponencial. Exatamente. A escala dessa mudança é impressionante. E para entender esse nível insano de estímulo, a gente precisa olhar para a facilidade de acesso. Voltando ao Jacob, que eu mencionei no início. Ele construiu uma engenhoca rudimentar na juventude, certo? Sim, ligada a um toca-discos. Se a tecnologia tivesse parado ali, o vício dele teria um limite físico natural. Mas aí chegou a internet, a banda larga. A ausência total de fricção. Nossa, sim. E a própria autora, a doutora Lembke, faz questão de não se colocar num pedestal. Ela conta um caso dela mesma que é muito banal, mas que tem a mesma mecânica. Ah, o vício em romances de vampiros. É. Imagina uma psiquiatra renomada, super estabelecida, de repente viciada na saga Crepúsculo. Mas a virada foi quando ela comprou um leitor digital, um Kindle. Porque eliminou o esforço. Total. Ela não precisava ir na livraria, nem ter vergonha de segurar um livro erótico no ônibus. Com 2 toques na tela, a droga estava direto no cérebro. Ela relata que lia ininterruptamente, ignorando a família. Sim, até de madrugada. Sabe o que me vem à mente olhando para esse cenário? Parece que a gente transformou a sociedade numa gigantesca caixa de Skinner. É uma ótima analogia. Pensa num quarto de hotel moderno. O Jacob recaía sempre que viajava. E faz sentido, porque o quarto de hotel hoje tem uma cama gigante, TV on demand, frigibar lotado, Wi-Fi rápido. É um ambiente desenhado para você apertar a alavanca repetidamente. Exato. O gatilho principal para o colapso hoje é a facilidade absurda de acesso, muito mais que a genética. A história mostra isso, né? A inovação tecnológica sempre funciona como um prelúdio para a crise de dependência.
No século XIX, a máquina de enrolar cigarros fez a produção saltar de 4 para 20 mil por minuto. Caramba! E a seringa hipodérmica, na Guerra Civil Americana, permitiu injetar morfina direto na veia, criando epidemias. E hoje são os algoritmos do TikTok ou da Netflix fazendo a mesma coisa com entretenimento. A fricção simplesmente desapareceu. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Já que estabelecemos esse acesso infinito, o que essa inundação de estímulos faz fisicamente na nossa cabeça? O que é fascinante aqui é que a dopamina não é só a molécula do prazer, como muita gente acha. Ela é a moeda da motivação, né? Perfeito. Ela mede o potencial de dependência. E a grande sacada da neurociência foi descobrir que o prazer e a dor são processados exatamente na mesma área do cérebro. Funcionam tipo uma gangorra. Isso, como uma balança interligada. E a regra de ouro da nossa biologia é a homeostase, a busca pelo equilíbrio. Então, se eu como um bolo de chocolate incrível, a gangorra pesa pro prazer. Mas o cérebro odeia ficar desequilibrado. Para compensar, ele aciona mecanismos de autorregulação. Pesa pro prazer é como se pequenos gremlins pulassem pro lado da dor para nivelar a gangorra. E é por isso que, logo depois do chocolate, bate aquela angústia de querer mais um pedaço. Aquela pontada incômoda. Já são os gremlins no lado da dor. O que nos leva à tolerância, ou neuroadaptação. Na era da abundância, a gente bombardeia essa gangorra o tempo todo. E aí os gremlins ficam mais fortes. Se multiplicam, ficam rápidos e montam um acampamento no lado da dor. O resultado clínico disso é a anedonia. A incapacidade de sentir prazer nas coisas normais. Exato. A pessoa não consome mais para ser feliz. Consome só para tentar se sentir normal, para tirar os gremlins dali. Mas, peraí. Se esses gremlins estão só fazendo o trabalho deles, tentando manter a sobrevivência celular, eles não são os vilões, certo? De jeito nenhum. Nós é que estamos punindo nosso próprio sistema de defesa, bombardeando ele com estímulos que a evolução não previu. Sem dúvida. Os exames de imagem da doutora Nora Volkow mostram isso muito bem. O que apareceu nesses exames? Ela comparou cérebros saudáveis com cérebros adictos. No saudável, as áreas de recompensa brilham num vermelho intenso, cheio de dopamina. E no cérebro adicto? Mesmo semanas depois de parar o uso, a área aparece praticamente apagada. Nossa! É como se o cérebro estivesse numa sala com música altíssima e, para se defender, tapasse os ouvidos. Literalmente desligando os receptores de dopamina. Esse processo é o downregulation. E o drama é quando a música para, né? Sim, porque a pessoa fica temporariamente surda para as alegrias normais. Um pôr do sol não libera dopamina suficiente para um cérebro que desligou seus próprios receptores. E eu li que só o som da notificação do celular já causa um microdéficit de dopamina que gera a fissura. É um estado de déficit constante. E a nossa cultura piora isso, porque a gente corre da dor a todo custo. Qualquer desconforto vira patologia. O caso do David ilustra muito bem essa armadilha. Se conectarmos isso ao panorama geral, o caso do David é o retrato da medicalização excessiva. Ele era um universitário que tinha uma ansiedade social leve. E um pouco de dificuldade de falar em público, que é super normal. Super normal. Mas ele foi no centro de saúde da universidade e em 45 minutos saiu com diagnósticos de TDAH e transtorno de ansiedade. E receitas de estimulantes e antidepressivos fortíssimos. Ele começou com Adderall para focar, perdeu o controle, virava à noites. Aí o corpo não desligava, ele tomava Ambien para dormir e a Ativan para ansiedade. As vitaminas A, como ele chamava, até chegar à beira do suicídio. E o interessante é notar a inversão histórica. Médicos do século XVII, como Thomas Sydenham, viam alguma dor como necessária para a cura. A dor tinha a função vital. Hoje a dor é só perigo. Vemos isso na superproteção infantil, nos espaços seguros exagerados. Parece que a gente está tratando a fumaça do incêndio como se fosse a doença primária. Quando David estava exausto pelos estimulantes, ele achou que isso era a prova de que tinha uma doença mental. E os dados globais refletem isso de forma trágica. Os países mais ricos, com mais acesso a pílulas, São os que relatam mais ansiedade crônica e dores inexplicáveis. A autora até conta da Sophie, uma aluna de Stanford. Ah, a menina do fone de ouvido? Essa mesma. Ela não conseguia andar pelo campus sem fones no volume máximo.
Quando a médica sugeriu caminhar em silêncio, prestando atenção nos pensamentos, ela ficou aterrorizada. Ela achou insuportavelmente entediante, né? É uma fuga de si mesmo. Completamente. Mas se fugir com pílulas e telas só, fortalece os gremlins da dor. A única saída lógica e mais assustadora é abraçar a dor para reiniciar o cérebro. E aí que entra o método que a autora batizou de dopamine. Tem a história da Delilah para ilustrar isso, né? Sim, a adolescente que usava vaporizadores de maconha potentes desde a hora que acordava. Ela dizia que era o único remédio para a ansiedade dela. E o pilar central desse método, o A do acrônimo, é a abstinência. Um jejum de recompensas. A pessoa precisa parar por pelo menos 4 semanas. E tem base científica forte para ser um mês. Lembra do estudo do Mark Schuckert? Aquele com homens alcoólatras? Esse mesmo. Homens com alcoolismo e diagnóstico de depressão severa. Com risco de suicídio, se não me engano. Exato. A intervenção foi internar os pacientes e retirar o álcool por 4 semanas. Mas sem dar nenhum antidepressivo no lugar? Nenhum. E o resultado? 80% deixaram de preencher os critérios para a depressão. A droga estava causando a doença, não tratando. Caramba! E a letra M do método é mindfulness. Porque as primeiras semanas são um inferno e a pessoa precisa observar a dor da abstinência sem julgar. No caso da Delilah, ela teve crises de pânico e vômitos nos primeiros dias. Mas depois de 4 semanas... A ansiedade sumiu, né? Completamente. A maconha estava causando sintomas de abstinência matinal que ela interpretava como ansiedade crônica. Então, o que tudo isso significa? Para mim, mostra o poder assustador da nossa negação. A gente só enxerga o estrago da substância depois de um mês inteiro longe dela. É por causa de um conceito chamado desconto por atraso. Explica isso melhor. Com o cérebro encharcado de dopamina, nosso horizonte de tempo encolhe. A percepção de futuro some e você só pensa no alívio imediato da dor. Fica impossível tomar decisões de longo prazo. E o desafio não acaba aí, né? Depois de 4 semanas, com a gangorra nivelada, a pessoa tem que voltar para o mundo real, que continua sendo uma máquina de estímulos. Como conviver com o monstro sem ser devorado? Aí entra a autorrestrição, que me lembra muito o mito de Ulisses na Odisseia. Se amarrando ao mastro para não ceder ao canto das sereias. Exato. Ele sabia que ia perder a razão, então restringiu o próprio futuro enquanto ainda tinha clareza. E a autora divide isso em 3 estratégias. A primeira é a estratégia física. Restringiu o espaço. O paciente Oscar trancava o vinho num arquivo de metal. Mas ele arrombou o arquivo na fissura. Sim, hoje a gente tem cofres com timer, que não abrem de jeito nenhum, ou intervenções médicas como a naltrexona, que bloqueia receptores opioides. Ou a cirurgia bariátrica, que é uma barreira física no estômago. Embora aí exista o risco do vício cruzado. Muitos bariátricos passam a beber álcool, e o corpo absorve muito rápido. Tem também a estratégia cronológica, de tempo. Limitar o uso a janelas minúsculas, tipo só jogar videogame sábado à tarde. Isso treina o cérebro a suportar a espera, combatendo o desconto por atraso. E, por fim, a estratégia categórica, que são regras internas inegociáveis. O Jacob não só jogou a máquina fora, ele criou regras para evitar qualquer gatilho visual. Ele parou de ver jogos de vôlei feminino, bloqueou notícias de certas atrizes. E tem o caso da Jasmine, que lutava contra o alcoolismo, mas mantinha uma única lata de cerveja na geladeira. A cerveja totêmica. Ela transformou a lata num símbolo do próprio livre-arbítrio. Cada dia que ela não abria a lata, reforçava a autonomia. Sinceramente, ouvir sobre essas estratégias defensivas soa exaustivo, mas isso revela que a força de vontade não é um traço de caráter místico. É um recurso biológico que cansa. É um músculo que se esgota. Assumir essas autorrestrições é aceitar com humildade que, num confronto direto com a biologia sempre vence. E isso levanta uma questão importante, porque o mercado também se adapta rápido para destruir essas amarras categóricas. Como assim? Pensa no mercado de dietas. Cortar o glúten era uma regra categórica ótima para evitar carboidrato processado. Ah, sim. Se não tem glúten, corta o bolo industrial e o biscoito. Mas o que o capitalismo límbico fez? Criou uma indústria bilionária de lanches hiperpalatáveis rotulados como sem glúten.
A regra perdeu a função de proteger o indivíduo. Faz todo o sentido. Bom, fazendo um apanhado de tudo que vimos hoje. A inovação quebrou nosso sistema de recompensa e criou uma fobia de desconforto. E a solução é parar de fugir da dor, fazer o jejum, praticar o mindfulness e construir essas defesas sistemáticas. Exatamente. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo para encerrar. Nossos cérebros evoluíram durante milênios para sobreviver na escassez e no perigo. E o ambiente mudou tão rápido que a evolução não acompanhou. Será que nós estamos presenciando o início de uma nova pressão evolutiva acontecendo agora mesmo? Onde a característica mais importante para as próximas gerações não será mais a capacidade de buscar recompensas, Mas sim a capacidade genética e psicológica de rejeitar essas recompensas sistematicamente. A resistência pode ser nossa nova grande adaptação. É algo profundo para se pensar quando a tela acender exigindo nossa atenção de novo. E assim, encerramos a nossa exploração aprofundada de hoje. Foi uma discussão fascinante. Até a próxima!